Olá, eu sou Marcela, eu sou fisioterapeuta, coordeno o Centro Especializado em Reabilitação do IMIP. Neste momento eu estou sentada, eu tenho cabelos longos, castanho claro, estou usando um óculos e uma blusa roxa. Vamos falar um pouco sobre o gerenciamento do serviço de um CER4, na verdade de um Centro Especializado em Reabilitação, não necessariamente um CER4. Esta é a aula 1 do módulo 4, tá? Precisamos compreender as competências de um centro especializado em reabilitação no contexto da rede de cuidado da pessoa com deficiência, identificar as principais legislações da rede de cuidado da pessoa com deficiência, as atribuições de um responsável técnico de um CER, o fluxograma de assistência no CER, do acolhimento até a alta qualificada. Vamos entender um pouquinho sobre a equipe multiprofissional que está dentro de um CER, quais são as responsabilidades desses profissionais e um pouco das articulações com a atenção primária que é necessário que haja. Atualmente, a gente teve uma modificação na legislação, na verdade, uma atualização, né? E toda a legislação da rede de cuidado da pessoa com deficiência vem sendo norteada principalmente pela Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Pessoa com Deficiência, que compõe as suas ações, as suas estratégias em 8 eixos. Nós, da atenção especializada, estamos justamente na organização, né, no eixo 2, que fala da organização das ações e serviços de saúde, sob a lógica das redes de atenção à saúde. Dentro desse contexto, é importante a gente entender o que é um CER, um Centro Especializado em Reabilitação. Então, ele é o local que vai prestar a atenção ambulatorial especializada dentro dessa rede. E eu queria trazer para vocês aqui, inicialmente, 2 conceitos. O conceito de reabilitação, onde a gente visa recuperar e aprimorar a funcionalidade de pessoas com deficiência, promovendo autonomia e inclusão. E o conceito de habilitação, né, que possui o objetivo de desenvolver essas habilidades nas pessoas que ainda não adquiriram previamente. Estão apresentadas aqui algumas das competências, né, da atenção especializada. Então, quais são as competências de um CER? Para a gente poder entender como gerenciá-los, a gente precisa entender qual é o seu papel, né? Então, dentre essas competências, a gente pode se destacar. Ele é um serviço que deve ser regulado, né, fornecendo atenção especializada a nível ambulatorial para as pessoas com deficiência auditiva, física, intelectual, visual, estomia e múltiplas deficiências. Deve estabelecer como lugar de referência de cuidado da saúde da pessoa com deficiência nos processos tanto de habilitação quanto de reabilitação. Ofertar ações de atenção à saúde aos familiares, cuidadores e acompanhantes de pessoas com deficiência. Produzir em conjunto com a pessoa com deficiência formas de matriciamento com a rede e sempre desenvolvendo o projeto terapêutico singular, que é baseado nas necessidades individuais e que vai atuar sempre com a produção de autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Ainda dentro das competências, a gente precisa entender que um CER deve promover a indicação criteriosa da tecnologia assistiva, deve promover uma melhoria da funcionalidade e a inclusão social das pessoas com deficiência através dos processos de habilitação e de reabilitação, deve estabelecer fluxos, protocolos e práticas de cuidado da saúde de forma contínua, coordenada e articulada com os outros pontos da rede da pessoa com deficiência. São realizadas ações de apoio matricial, compartilhando as responsabilidades do cuidado com os demais pontos da rede. Deve ser articulada com rede de Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, e deve articular com outros setores, né? E com as escolas, por exemplo, de crianças e adolescentes com deficiência, fornecendo apoio e orientação aos educadores, às famílias e toda a comunidade escolar. Aí estão apresentadas algumas das legislações atuais. Tá? Eu apresentei aí para vocês, trouxe em QR Code, quem tiver interesse em já baixar, apontar a sua câmera e já guardar aí toda a legislação relacionada ao CER. O Centro Especializado em Reabilitação possui sempre um responsável técnico, né, que é a pessoa que conduz, né, que lidera toda aquela equipe e que tem algumas atribuições específicas. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso.
Uma das atribuições importantes do responsável técnico é a gestão da equipe, né? Então, existe toda uma equipe que compõe o centro especializado em reabilitação, e essa equipe precisa ser coordenada e supervisionada. Uma equipe que deve estar interligada, interagindo, promovendo sempre a reabilitação dentro de um processo que promova a inclusão social. Deve elaborar e implementar os protocolos assistenciais, e sempre que necessário, esses protocolos precisam ser revisados, precisam estar apoiados nas principais evidências científicas e discutido entre a equipe, comungando de todos os saberes que ali compõem aquele serviço. Deve também realizar o planejamento de avaliação do atendimento, então como é que deve ser o tempo de atendimento, como é que deve ser a avaliação, quais são os instrumentos de avaliação que devem ser utilizados, monitorar se as avaliações estão sendo realizadas de maneira eficiente e adequada, garantir essa qualidade no atendimento. Então, é atribuição do responsável técnico acompanhar como está se dando todos os processos elaborados e planejados para que a gente consiga garantir a qualidade da assistência ofertada. É necessário a gestão dos recursos, não só dos recursos humanos, mas também recursos financeiros, dos recursos materiais, como dos equipamentos, a logística e a organização desses setores. É responsabilidade do responsável técnico também essa articulação, né, facilitar, promover, ter espaços de articulação com outros serviços, a supervisão e o monitoramento de todas as ações da equipe para garantir que a gente está cumprindo toda a legislação e que a gente está ofertando a linha de cuidado, né, de forma adequada às pessoas com os diferentes tipos de deficiência e de maneira integral. O apoio à pesquisa e inovação, então, sempre que possível, né, incentivar, a pesquisa e a implementação de novas práticas e tecnologias assistivas que possam beneficiar todos os usuários. E praticar grupos de estudo, desenvolvimento, leitura de artigo, sempre nessa implementação de atividades relacionadas à pesquisa e à inovação. Deve ter também funções relacionadas à educação e à sensibilização de toda a comunidade, de uma maneira geral, para que as pessoas compreendam a importância e a valorização da inclusão da pessoa com deficiência em todos os cenários. Além disso, é uma atribuição também do responsável técnico intervir mais diretamente naqueles casos mais complexos, onde há necessidade realmente de aprofundar, de discutir e de pensar quais são as estratégias, né, a fim de esgotar realmente as estratégias que podem ser utilizadas para potencializar o processo de reabilitação e de inclusão social. Na verdade, né, eu sempre costumo dizer que essa figura representa bastante, né, a atuação do responsável técnico. Né? Eu me vejo muitas vezes como um malabarista que tem que dar conta de diversos cenários, diversas caixinhas, né, ou diversos compartimentos diferentes, ações relacionadas à assistência, ações relacionadas mais às questões gerenciais e administrativas, às vezes ações de legislação, de recursos humanos, as questões mesmo dos próprios usuários daquele território, quais são as principais demandas que estão surgindo por ali. E é muito difícil, efetivamente, a gente estar com atenção em todos eles ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo que a gente está, às vezes, se dedicando a um pouco mais de uma área, e, em compensação, outras áreas também estão demandando de nós. E aí, esses círculos, esses compartimentos, eles também precisam estar organizados, né? Então, por mais que a gente tenha esse papel aí de malabarismo, né? A gente precisa, sim, ter um foco na eficiência da reabilitação, a gente precisa dar conta das demandas individuais, conhecer bem a legislação, estar atento às inovações que estão ocorrendo, ter uma equipe multiprofissional bastante desenvolvida, motivada e integrada, promover sempre uma qualidade de serviço, estar atento aos processos relacionados com a qualidade e também segurança do paciente, supervisão de todos os processos que estão relacionados, atuar de maneira adequada com os recursos financeiros, promovendo a sustentabilidade daquele serviço e, como a gente falou anteriormente, também estar atento às questões da pesquisa. Né? Então, de certa maneira, são vários cenários que se articulam muitas vezes, eles não estão completamente isolados, então eles têm muitos pontos de interseção entre eles, e é função do responsável técnico atuar
organizando todas essas esferas. Algumas questões que precisam ser acompanhadas são questões de produtividade mínima, né? Então, a gente tem essa recomendação de atender ao quantitativo mínimo de usuário por modalidade de reabilitação. Então, na reabilitação auditiva, é necessário acompanhamento de pelo menos 150 usuários por mês, na física são 200 usuários por mês, na área intelectual 200 também, e na área visual 150 usuários por mês. Em relação também à produtividade mínima, em relação ao número de atendimentos que a gente deve produzir, ele também vai variando de acordo com a composição desse CER, se é um CER2, um CER3 ou um CER4, e a gente também consegue acompanhar, né, precisa, na verdade, acompanhar a produção médica e a produção da equipe multiprofissional. No CER4, por exemplo, a equipe multiprofissional precisa produzir pelo menos 5.683 atendimentos, enquanto que a equipe médica 512, totalizando aí por mês 6.195 atendimentos, que devem ser todos registrados no Sistema de Informação Ambulatorial do SUS. A composição da equipe, né, que é uma outra atribuição do responsável técnico, dimensionar corretamente essa equipe, distribuí-la, promover, né, ou pelo menos facilitar, buscar que o acesso às diferentes áreas da reabilitação, diferentes categorias, fisioterapia, fono, psicólogo, pedagogo, ele ocorra de maneira igual, né, na entrada do centro de reabilitação. Então, por exemplo, para um CER2, que vamos dizer que acompanha aí a área intelectual e visual, ele deveria ter uma carga horária semanal de fisioterapeutas de 30 horas semanais, terapeuta ocupacional 60 horas, fonoaudiólogos 80, psicólogo 120, pedagogo 40, um assistente social também 40 horas, 20 horas semanais de enfermeiro e 40 horas semanais do médico, do profissional médico. O responsável técnico tem sempre 40 horas de atuação e existe uma carga horária destinada a profissionais eletivos, que não são obrigatórios, mas que sempre contribuem bastante para o processo de reabilitação. Tá? Se a gente for ver um CER4, por exemplo, modifica bastante essa composição, não a composição, né, mas a quantidade de carga horária que essas especialidades precisam estar presentes dentro do serviço. Então, mais uma vez aí exemplificando, num CER4 é necessário que hajam 240 horas de fisioterapia por semana. A carga horária da terapia ocupacional seriam 120 horas semanais, do fonoaudiólogo também 240, assim como o psicólogo, pedagogo 40 horas semanais, assistente social são 120 horas semanais, enfermeiro 40 horas semanais, médicos 80 horas semanais e o responsável técnico também 40 e uma carga horária total de 1.320 horas. Essas informações que eu acabei de falar para vocês estão disponíveis justamente na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Pessoa com Deficiência, tá? Se vocês quiserem ver com um pouco mais de calma, está descrito lá. Esse fluxograma, essa imagem, eu retirei ainda do instrutivo, né, de 2020, que retrata um pouco do cenário, né, de como deve ser a passagem, a entrada do usuário no serviço de reabilitação ambulatorial especializado, quando a gente se refere a um CER. Tá? Então, de uma maneira geral, inicialmente ele parece complexo, mas ele é relativamente simples, se a gente for pensar que ele está dividido entre a fase de acolhimento, a oferta do cuidado e o processo de alta. Durante a fase de acolhimento, é importante que esse usuário seja encaminhado, né, regulado pela Secretaria de Saúde, que haja um agendamento prévio dele, ele é acolhido. No serviço em que eu trabalho, a gente realiza uma triagem inicial com o fisioterapeuta, na sequência ele realiza uma entrevista social com o assistente social, ele realiza uma entrevista psicológica com o psicólogo e depois ele realiza a avaliação interdisciplinar, que aqui é chamada de avaliação global multiprofissional. Tá? Após essa avaliação, é onde a gente vai identificar as principais demandas e organizar o PTS, né, o Projeto Terapêutico Singular desse usuário, e ele vai entrar realmente na oferta do cuidado, onde ele vai receber
toda a organização de cuidado, seja de fisioterapia, de fono, atendimento individual, em grupo. É nesse momento onde a gente planeja como vai ser ofertado esse cuidado, e aí, se necessário, ele pode retornar para uma avaliação global, para reavaliar e redirecionar, revisar esse plano terapêutico, se assim for necessário. E quando ele finaliza, né, ele é encaminhado para um processo de alta, onde a gente faz uma última avaliação, e compõe um relatório de alta desse paciente, e ele é encaminhado para uma entrevista de alta com um assistente social. Então, de uma maneira geral, a gente pode falar que a gente procura identificar as necessidades individuais, né, causadas pelo impacto da deficiência para cada usuário, para cada pessoa, para cada família. É elaborado o plano terapêutico singular, com essa visão de cuidado integral do paciente, e, em sequência, essa equipe interdisciplinar procura aplicar todo o protocolo de atendimento, envolvendo os instrumentos de avaliação, os recursos terapêuticos disponíveis, a expertise daquela equipe, né, os protocolos ali previamente, né, internamente elaborados, e organiza para uma alta qualificada, que deve sempre ter em vista o processo de maior funcionalidade e inclusão social. Então, de uma maneira geral, né, as estratégias de reabilitação, particularmente no serviço que eu estou como coordenadora, a gente utiliza, que eu posso trazer um pouco para ilustrar aqui para vocês, são o atendimento individual, atividades ou atendimentos em grupos, oficinas interdisciplinares, atividades de educação e saúde. A gente tem a oficina ortopédica para complementar muito dos nossos processos de reabilitação. A tecnologia assistiva, a preparação para a alta, a referência e contra-referência na rede e as ações intersetoriais para favorecer a inclusão social. A gente tem alguns programas específicos que eu estou trazendo aqui um pouco, que seriam o Programa de Estimulação Precoce, que a gente chama de PEP, a gente tem o PAC, que é o Programa de Assistência Continuada, que é justamente nessa preparação para a alta. A gente faz avaliações mais específicas e aprofundadas da marcha sempre que necessário. A gente inclui na nossa abordagem, nos nossos protocolos internos, atividades esportivas, atividades externas, então a gente procura pensando e visando a inclusão social dessas pessoas, sejam adultos ou crianças, a gente está sempre motivando e fazendo com que eles experimentem atividades que possam ser estimuladoras ou motivadoras mesmo da participação social em outros cenários. Né? A gente tem o grupo interação, o grupo de comunicação, de mobilidade, e assim é como a gente vai desenvolvendo as estratégias. Que vale ressaltar são as estratégias do momento, né? Algumas dessas são estratégias atuais, porque são estratégias que estão o tempo todo sendo revisitadas, rediscutidas e replanejadas. Se a gente for pensar um pouco sobre as responsabilidades dos profissionais, a nossa equipe precisa trabalhar em conjunto, né? Então é necessária essa colaboração entre os profissionais para que o atendimento seja um atendimento integral e eficaz. Então toda a nossa equipe procura ter vários espaços de diálogo, a gente procura ter instrumentos de avaliação que seja comum para todos, que todos consigam preencher de maneira partilhada. Trabalhamos com formação contínua, né, onde a gente está sempre discutindo. Nem sempre é possível capacitações, eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas eu vejo que isso é um grande desafio, inclusive, para as equipes, né? Entretanto, a gente mesmo pode ser um ambiente propício para isso. A gente faz discussões de artigo científico, a gente procura trazer dentro das nossas reuniões clínicas e científicas profissionais com certa expertise em determinadas áreas para promover discussão científica e atualizações sempre para melhorar do cuidado, né, para que a gente tenha uma qualificação do serviço ofertado. Estamos sempre realizando o processo de escuta ativa, então é importante que cada um desses profissionais esteja sempre ouvindo as necessidades individuais dos seus usuários e, ao mesmo tempo, trazendo as ferramentas e as formas como a gente pode, de certa maneira, combater essas dificuldades enfrentadas no dia a dia. Então, é importante que esses profissionais estejam atentos a essas demandas individuais
e a abordagem multidisciplinar, que é, acho que é a essência do centro especializado de reabilitação, é esse que nos diferencia, inclusive, muitas vezes, em um serviço ambulatorial, onde o paciente possa fazer em locais diferentes, fisioterapia, fono, psicologia, né? Então, o CER, ele precisa, sim, dessa abordagem multiprofissional e ela precisa ser muito integrada para que a gente entenda que esse processo de reabilitação e ganho funcional, ele esteja sendo da melhor maneira, com a melhor qualidade possível, né? Algumas estratégias de monitoramento, né? Então, atualmente, a gente organizou nossa equipe com lideranças diárias. Então, a gente trabalha com a liderança na área física, uma liderança na área auditiva, uma liderança na área intelectual e outra na visual. Então, são profissionais com expertise naquela área, que têm um conhecimento técnico um pouco mais aprofundado e que desenvolvem diversas ações com os profissionais nesse sentido também, de monitorar as ações planejadas, de acompanhar, né? Se tudo aquilo que a gente vem elaborando, planejando, discutindo, se eles realmente estão sendo aplicados, entender quais são as barreiras ou as dificuldades que possam estar acontecendo, para que a gente possa estar realmente monitorando a qualidade do serviço que estamos desenvolvendo. Reuniões com a equipe, né? E aí a gente faz diversos tipos de reuniões com toda a equipe, reunião intrasetorial, dentro de uma área única ali de reabilitação. Então, às vezes tem reunião multidisciplinar com toda a equipe da área intelectual, com todos os profissionais que atendem na área física, porque a gente se organiza lá um pouco com equipes distintas para cada uma dessas áreas, mesmo a nossa porta de entrada sendo única, mas na maioria das vezes a gente consegue sim ter uma equipe multi para cada uma dessas áreas. A gente às vezes tem reunião intrasetorial, que a gente chama, que é todo mundo quer físio, todo mundo quer TO, às vezes quer aprofundar, quer discutir um protocolo, então a gente também realiza esse tipo de reunião lá no serviço, e essas reuniões às vezes acontecem com discussão de caso clínico, às vezes com discussão científica, e entre outras questões gerenciais, administrativas também, que são importantes, que toda a equipe esteja acompanhando para onde o serviço, né, de alguma maneira, está se direcionando, quais são os objetivos e as metas do serviço. Além das reuniões com a diretoria e com as instâncias superiores, né, porque é importante, a gente sempre fala que o responsável técnico assume um papel de dupla representatividade também, onde ele precisa levar para a diretoria e pleitear e, ao mesmo tempo, trazer de lá as informações para a sua equipe, enquanto que também leva o que ele escuta, ele leva os sentimentos e as necessidades, né, e uma atualização realmente do que está acontecendo para a diretoria. Então, essa dupla representatividade também é bastante exercida aí pelo responsável técnico, e o acompanhamento dos indicadores, né, que é uma forma mais direta e objetiva da gente acompanhar. Então, a gente precisa acompanhar indicadores de produtividade, principalmente esses que anteriormente eu falei relacionado à produção mínima, tanto de atendimentos quanto de número de usuários, são indicadores que a gente acompanha. Indicadores de recursos humanos, como é que essa equipe está dimensionada, como é que ela está distribuída, qual é a carga horária em cada uma dessas áreas. Então, esse é um indicador que a gente também acompanha. Número de pesquisas ou de atividades científicas que a gente realiza mensalmente. Algumas informações, elas estão sendo aprimoradas, isso eu posso falar do serviço ao qual eu estou representando também, atuando nesse momento, né? Então, a gente está conseguindo implantar aí uma informatização de dados, e isso está facilitando um pouco a gente captar mais alguns dados e poder traduzir em outros relatórios, né? E uma expectativa nossa dentro desse contexto é trazer relatórios e indicadores relacionados à funcionalidade também. Então, a gente se utiliza rotineiramente da CIF, da Classificação Internacional de Funcionalidade, desde a porta de entrada até sua alta. A gente identificou alguns marcadores funcionais que podem nos ajudar nesse processo de alinhamento, de acompanhamento também, e até como indicador de qual é o grau de funcionalidade desse usuário, desse paciente, quando ele entra no serviço e quando ele recebe alta. Então, esse também é um qualificador, é um indicador que a gente está trabalhando nesse momento para poder também acompanhar. Né? Esses são alguns exemplos de estratégias que a gente utiliza, que podem ser utilizadas por vários gestores,
na sua função de responsável técnico para acompanhar as ações do SER. E as articulações com a atenção primária, né? Então, essa parte é essencial que seja bem desenvolvida, bem elaborada. Em geral, a atenção primária, né? Ela é o coordenador, ela é quem nos encaminha, e a gente precisa também nos organizar e estreitar realmente essa relação com a atenção primária, com a devolução desse paciente para o seu território, para dar continuidade ao seu acompanhamento. Então, pessoal, de uma maneira geral, né, eu vejo aí também como desafios, né, para a atenção à pessoa com deficiência, o acesso aos serviços, que ele ainda é um acesso, às vezes, difícil, às vezes tardio, né, às vezes pouco assertivo, o usuário, o paciente, ele fica bastante tempo, às vezes, até chegar naquele serviço que consegue acolhê-lo. É um usuário que, em geral, recebe muitas negativas, né? Eu tenho um período curto ali, se sente, às vezes, desassistido dentro de um serviço especializado. Então, eu penso que qualificar e ajustar esse acesso é um desafio para todos nós. A capacitação das equipes, né? Manter o foco na funcionalidade, eu coloco aqui como um desafio, porque muitas vezes a gente está focado nas categorias profissionais, né? Na fisioterapia, na fono, na TO, no ganho, por exemplo, de uma amplitude de movimento, na execução de uma tarefa dentro da sala terapêutica, mas eu vejo como um desafio a gente cada vez mais exercitar esse olhar para a função, né? Para que esse paciente consiga, em outros ambientes, como na escola, como no trabalho, ele realmente obter ganhos funcionais e conseguir ter maior participação social. Os recursos financeiros, né, é difícil gerir, as pessoas que já estão na gestão devem compreender bem. É difícil a gente manter uma equipe, manter recursos, ter um SER plenamente funcionante, com os recursos financeiros, e às vezes até oferecer um pouco mais, né? Às vezes a gente tem um paciente, um usuário que precisaria de uma cadeira melhor adaptada, que precisaria de algumas outras abordagens, e que isso às vezes fica restrito, né? A integração dos serviços eu vejo como um desafio, percebo que várias ações estão sendo realizadas na tentativa e na expectativa de otimizar essa integração, mas percebo que ela ainda precisa melhorar, os serviços precisam se conhecer um pouco melhor, e a articulação com a própria atenção primária, né, que é fundamental e que eu acho que ela ainda pode melhorar um pouco mais, né, e trazer benefícios para todas as esferas. Dentro das perspectivas futuras, a gente está num período de bastante inovação, então acho que a reabilitação ela pode ser bastante beneficiada com várias coisas de inovação. No SER4 do IMIP, por exemplo, eu posso citar o Laboratório de Marcha, que foi uma inovação, que é um serviço de ponta atualmente, que a gente pode ofertar dentro do contexto do SUS, e é um serviço carregado aí de inovação tecnológica, né? As políticas públicas, eu vejo que a gente vem trabalhando bastante, inclusive nesse momento, como eu falei anteriormente, houve atualização das políticas públicas e é através delas que a gente vai conseguir chegar onde todos nós, ou muitos de nós aqui presentes, né, desejam estar, em relação à inclusão da pessoa com deficiência e ao funcionamento da rede de cuidado da pessoa com deficiência. As ações intersetoriais, elas precisam ser sempre ampliadas, porque elas são cenários, né, ou condições, ferramentas, na verdade, que podem favorecer essa inclusão social. A reabilitação comunitária, então eu penso que essa visão, né, da reabilitação comunitária, de preparar os usuários, os pacientes para dar continuidade na comunidade, no seu território, a gente descentralizar esse cuidado dos serviços especializados e a gente começar a entender que ela precisa, né, ser replicada. Em vários serviços, não só no Brasil, mas também fora do Brasil, as estratégias exitosas,
elas incluem também a reabilitação comunitária, e eu acho que isso é uma perspectiva que a gente precisa desenhar estratégias e políticas públicas que favoreçam realmente essa continuidade desse cuidado, para que, inclusive, outras dificuldades, como o acesso, que a gente falou recentemente, ele também possa ser mais facilitado e os fluxos dentro do SER. E também a integração entre os serviços e a articulação com a atenção primária, eu não vejo eles apenas como desafios, né? Eu vejo eles também com perspectiva futura, como fortes aliados, e que, a partir dessas ações, a gente sim vai conseguir chegar na rede de cuidado à pessoa com deficiência mais robusta e ainda mais eficiente. Obrigada, espero que vocês tenham conseguido compreender, né, uma parte desse conteúdo, e eu me ponho à disposição para outros esclarecimentos.